Boa noite a todos. Já estamos aqui ao vivo e prontos. Hoje continuamos a nossa série de entrevistas com gestores que estão interessados em fazer parte da administração municipal na próxima eleição, aqui para o nosso município, né? Com propostas para a área da Grande Rio. Hoje trazemos uma pessoa que é nascida e criada aqui na nossa Tijuca, o pré-candidato a vereador do PSL, Rogério Amorim. Ele estudou no Colégio Pedro II e fez faculdade de Medicina na Unirio. Hoje, além de professor da Unirio, ele também é neurocirurgião do Hospital Universitário Grafegini, que também é na nossa Tijuca. Olá, Rogério, seja bem-vindo ao Alerta Tijucano. Obrigado, queria dar uma boa noite, agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer a audiência de vocês e poder conversar um pouquinho sobre a nossa cidade e principalmente sobre a Tijuca, o nosso bairro. Eu sou nascido e criado aqui na Tijuca, como você falou, e é muito orgulho participar dessa conversa com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Rogério, por estar aqui com a gente também. É muito bom receber uma pessoa aqui da nossa região que conhece bem a região. Alô, Camila? O áudio foi certinho? O áudio picotou um pouco. Oi, travou, né? Tá. Como eu disse, é um prazer também aqui receber você. Obrigado. Mas assim, para o pessoal do grupo, né? Agora a gente vai fazer aquela conversa de quem é o Rogério Amorim. Fala um pouco de você, da sua história, onde você mora hoje e o que você faz. Por mais que a gente fez essa introdução, vamos conhecer um pouco mais de você. Bem, eu sou um tijucano, antes de mais nada. Eu sou nascido e criado na Tijuca, morei aqui minha vida inteira. Moro hoje na rua Itacuruçá, próximo à Rua Uruguai. Sou médico. Estudei minha vida inteira no Colégio Pedro II, na São Francisco Xavier, no Pedro II da Tijuca. Um breve período de tempo eu estudei no Pedro II do Engenho Novo e logo depois eu vim aqui para a Tijuca, para o São Francisco Xavier. Fiz faculdade na Unirio, né? E fiz faculdade de Medicina na Unirio. E terminando, eu passei no concurso para professor universitário, professor da própria Unirio, a universidade que eu me apaixonei. Fiz a minha residência, meu mestrado também na faculdade e fiz a minha especialização em neurocirurgia. E hoje eu sou neurocirurgião, chefe de clínica do Hospital Universitário Grafegini, na Marise Barros, também na Tijuca, minha vida toda ligada à Tijuca, e professor também na Unirio de neurocirurgia. Esse é muito orgulho, assim, eu durante todo esse período, eu sempre procurei morar, eu sempre morei na Tijuca e trabalhei na Tijuca, enfim, e a gente conhece um pouco da região, né? Sim. Com seu currículo esplêndido. Obrigado. Médico, e agora você está na política, né, pelo PSL. Qual é o seu espectro político? Como se encontra a sua candidatura? Bem, na verdade, eu sou pré-candidato, né, vereador pelo PSL. Eu tive uma educação muito tradicional da Tijuca e eu sou um político. Eu sou politicamente de direita, conservador nos costumes, defensor dos costumes da família, defensor dos costumes, mas do ponto de vista econômico, eu sou um cara liberal. Eu acho que quanto menos Estado, menos interferência do Estado na vida das pessoas, no direito das pessoas, melhor. Eu acho que a função do Estado primordial é regular e ajudar a população e não se intrometer nas funções diárias de cada um. Eu acho que quanto menos intromissão na economia que o Estado possa inferir na população, melhor. E o Estado cuidar do bem do município, do bem do dia a dia, com aspectos básicos, segurança, educação básica, saúde, etc. Bem comum da população, né? Exato, bem comum. Sem interferir nas liberdades individuais, sim, que é fundamental. Aqui no grupo, a gente percebe que muitas pessoas cobram de forma errada, direcionamento das cobranças são de forma errada, para o gestor ou para o órgão errado. Por exemplo, cobram da PM ao prefeito, reclamam do ônibus ao governador. Qual a função primordial de um vereador? Explica aí um pouquinho para a galera, a população no geral, como que um vereador pode contribuir.
Isso é uma pergunta interessante. Na verdade, se nós formos ver o papel teórico do vereador, é legislar causas municipais e, principalmente, fiscalizar o executivo municipal, ou seja, o prefeito, e fiscalizar o prefeito. Mas eu não vejo dessa forma, Camila. Na verdade, o vereador, ele é a ponta, ele é o mais próximo da população, da hierarquia política. Ele tem que ser encarado como um síndico, como aquela pessoa de fácil acesso. Muito dificilmente o eleitor, a população, vai ter acesso ao seu deputado federal, ao seu deputado estadual. Ele tem acesso, na verdade, ao seu vereador. Então, muitas vezes, a demanda que não é na prática do vereador, como, por exemplo, segurança, como, por exemplo, uma questão de educação que é média, que é do Estado, o vereador, ainda que não seja uma incumbência dele, eu acho que ele tem que estar acessível à população para transmitir esta demanda a quem de direito. Muitas vezes a população, na maioria das vezes, a população não entende bem isso, não sabe direito, não, essa demanda que eu tenho é com a SEDAI, que é estadual, aquela outra é do município, aquela outra é só federal, enfim. Cabe ao vereador, o político mais próximo da sociedade, ouvir as reclamações do seu bairro, da sua região, dos seus eleitores, não só da sua região, mas todo o eleitorado de todo o município do Rio de Janeiro, e tentar solucionar, seja através dele mesmo ou levando essas demandas ao órgão competente, já que a população muitas vezes não sabe direito para quem levar e não consegue. Os meandros burocráticos, às vezes, impedem a resolução. Muitas vezes o indivíduo sabe que aquela demanda é do Estado e não do município, só que ele não sabe como proceder, ele não sabe o que fazer, como é que ele vai chegar ao comando do batalhão, por exemplo, ao presidente, aos órgãos da SEDAI, e cabe ao município, ao vereador, fazer essa interlocução, ainda que não seja, em teoria, a sua obrigação. Correto. Agora a gente vai entrar nas perguntas que foram feitas por alguns membros, certo? Ótimo. Certo. E foram várias feitas para os prefeitos e nós adaptamos para o que seja de encargo de vocês, vamos dizer assim. Caso venha a ser vereador, como pretende solucionar a grande quantidade de galerias fluviais e ralos entupidos ou mal dimensionados na Tijuca? Qual seria a sua proposta? Isso é uma excelente pergunta, e nós, tijucanos, sofremos demais com isso. Morador da Praça da Bandeira, da parte da Dona Delfina, por exemplo, e curiosamente só o lado direito da Dona Delfina, por causa do caimento da água, por exemplo, só a margem direita da rua é que sofre com os alagamentos, mas ao Largo da Segunda-feira, região da Marise Barros, toda essa área da Tijuca sofre com a chuva. Tantas e tantas vezes eu estava no Gafrey e não consegui sair do hospital porque as ruas estavam alagadas. O problema da chuva é uma questão complexa, porque envolve não só a limpeza urbana, a coleta de lixo, mas também a manutenção da rede pluvial, que é fundamental. Não adianta, o grande segredo é nós não planejarmos as enchentes na época das enchentes. Nós precisamos cobrar da Rio Água, não precisamos criar uma outra autarquia ou uma outra estrutura municipal para isso. Nós temos a Rio Água, e basta que a Rio Água seja fiscalizada pela Câmara dos Vereadores, que cobre relatórios periódicos da Rio Águas sobre as condições das galerias, manutenções preventivas com 6 meses antes, por exemplo, das águas de janeiro, fevereiro e março, que é o período das grandes enchentes na cidade do Rio de Janeiro. Então, a manutenção dessas galerias é fundamental. É óbvio que o Gari tem um trabalho fundamental, faz um excelente trabalho na coleta de lixo, a questão da conscientização, de manter as vias públicas limpas, etc., é fundamental. Mas a grande questão passa pela manutenção das águas pluviais, da manutenção dessas áreas. E aí eu aproveito o gancho para lembrar de um programa de governo que foi extinto pela atual prefeitura nas comunidades, que são os guardiões dos rios. Muitas das nascentes dos rios da Tijuca passam pelas áreas de favela e, consequentemente, o assoreamento, a poluição, o dejeto, os detritos jogados no rio fazem com que, na ponta, essas águas pluviais sejam obstruídas e, consequentemente, tenhamos as enchentes. Então, o retorno do programa de Guardiões dos Rios é fundamental, não só para gerar emprego e renda na região, mas também para evitar enchentes. Então, é fundamental a gente trabalhar nessa questão. Cobrar da Rio Água, nós, vereadores, cobrarmos da Rio Água essa manutenção constante
da região, e não apenas em época de enchente. Os 3 piscinões construídos na época do governo Eduardo Paes amenizaram a situação, mas não controlaram ainda. Então, é preciso que a gente planeje antes. E, ainda com planejamento, ainda com a questão da manutenção dos rios, nós ainda assim teremos, em algumas questões, algumas chuvas fortes, não será possível a demanda, e nós vamos ter as enchentes. E nós temos que criar, dentro da prefeitura, uma estrutura para retirar as pessoas dessas áreas de risco. É fundamental isso. Nós temos o centro de controle que não é utilizado da maneira correta, para poder retirar e alertar essa população para sair das áreas de risco, para evitarmos morte, que infelizmente voltamos a ter nos últimos anos. Sim. E um outro problema também bem grande de chuva, né, só para complementar, é o nosso Rio Maracanã, que vive caindo, parece que é uma obra inacabada aquilo ali, sempre cede alguma parte, né? E demora principalmente meses, ali na região do Batalhão do Exército. Isso, ali é demais, cai direto. Obra, né? Exatamente. E ficam meses, né? Então é uma ótima cobrança ali também. É uma obra de estrutura, né, de canalização do rio. Isso. Agora a gente vai para um outro ponto, tá? É visível que na Grande Tijuca, como no resto da cidade, o número de moradores de rua vem crescendo de forma abrupta. Enquanto candidato, já elaborou alguma proposta para amenizar essa situação? E, ao mesmo tempo, cuidar dessas pessoas? Isso é uma pergunta fundamental, Camila. Eu acho que é um dos grandes problemas da Tijuca. Quem hoje em dia tem a tranquilidade de sair da sua casa na Rua Uruguai e ir até a Praça Sesc Pena andando e se deparar com milhares e milhares de moradores de rua, usuários de droga nas ruas, nas marquises. O problema específico dos moradores de rua a solução passa por dois quesitos básicos. Um é a geração de emprego. Isso é fundamental. Nós precisamos fomentar novamente a economia do Rio de Janeiro, tornar a economia do Rio de Janeiro atraente, não só aos grandes eventos, ao turismo, mas também ao empresário. É fundamental, e nós na Tijuca vivemos isso. Nós tínhamos o supermercado Carrefour, no alto da Conde de Bonfim, que fechou e nunca mais se construiu nada ali. Nós temos a região, por exemplo, da Estrela do Sul, que agora vai virar um mercado, que fechou e agora vai virar um mercado. Então, nós precisamos gerar emprego na região para diminuir isso. E, principalmente, é uma medida que é impopular em certo ponto, mas nós precisamos recolher os moradores de rua para abrigos decentes, abrigos dignos. Nós temos que fazer esse recolhimento compulsório. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem abrigo para aproximadamente 3 mil pessoas só. Isso não é nem a população de rua da Tijuca. Então, nós precisamos abrir novas vagas em abrigos, mas vagas com condições sanitárias, com condições decentes, com ensino profissionalizante para essa população de rua, com acolhimento adequado, para podermos retirarmos essa população que é vulnerável. Eles são vítimas também, eles são vítimas do tempo, eles são vítimas de violência, e são vítimas das circunstâncias ali de morar na rua. Então, eles precisam ser retirados dali para condições de um abrigo decente, digno a eles. Nós precisamos fazer isso. E junto ali dos moradores de rua, nós temos a população também, os usuários de droga, que nós precisamos revitalizar as comunidades terapêuticas. A Alerj tem a comissão, tem o trabalho forte nessas comunidades terapêuticas que nós precisamos levar para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores, ela necessita tocar nesse ponto. Nós precisamos das casas de acolhimento e nas comunidades terapêuticas para poder tirar essa população das drogas. E é importante, fundamental, independente de qual religião você siga, em muitas questões, o Estado não consegue penetrar por ele mesmo. Ele precisa da ajuda da religião, sejam os evangélicos, sejam os católicos, sejam os espíritas, enfim. Essas comunidades que fazem o acolhimento dessa população usuária de droga e conseguem realmente reabilitar essa pessoa. E muitas vezes essas pessoas têm famílias e que estão nas ruas porque as drogas levaram eles às ruas. Nós não podemos fazer como determinados partidos de esquerda, partir para o incentivo, legalização da droga, porque isso destrói família. Muitos moradores de rua estão nas ruas não porque não tem casa, não tem uma família, não porque a droga tirou eles da família.
tirou os filhos das mães e dos pais. Então, nós precisamos reabilitar essas pessoas de volta. Então, as comunidades terapêuticas e os abrigos são fundamentais para nós podermos enfrentarmos essa condição de moradores de rua. São os pilares fundamentais. Certo, candidato. Realmente, eu acho que o senhor tem mais propriedade até do que eu para falar disso, que as comunidades terapêuticas religiosas, elas têm grande possibilidade, né, de reabilitar essas pessoas, e o índice é altíssimo. A gente realmente precisa de um projeto para voltar para isso. Nossa cidade está muito abandonada, as pessoas estão abandonadas. Exatamente, as comunidades terapêuticas, muitas vezes essas comunidades terapêuticas penetram onde nós, do Estado, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo, não conseguem penetrar. Então, as comunidades terapêuticas, sejam evangélicas, como eu falei, católicas, espíritas, seja qual for a religião, elas conseguem reabilitar de fato essas pessoas. Muitas vezes, usuários de droga, elas ficam em clínicas, às vezes, psiquiátricas, com tratamento, mas elas não são reabilitadas. E a comunidade terapêutica tem um índice de reabilitação desses pacientes muito maior. Então, nós precisamos incentivar. Então, uma das minhas propostas é levar à Câmara dos Vereadores essas comunidades terapêuticas. Nós precisamos olhar por elas, porque, na verdade, elas agem na ponta, na região onde o Estado não entra, muitas vezes. Então, nós precisamos apoiar essas comunidades, sim. A resposta. Vou continuar as perguntas, tá? Sabemos que hoje o desemprego está muito elevado. E, com isso, milhares de famílias tiram seu sustento do trabalho informal. Caso seja eleito, qual o seu projeto para os ambulantes? Isso é uma excelente pergunta também, Camila. Na verdade, a gente não pode tratar ambulante como marginal. Não podemos. São trabalhadores que perderam seu emprego porque a economia está em decadência. Ainda mais depois da pandemia, nós vamos sofrer muito mais com isso, porque vai aumentar o número de desempregados, já está aumentando. E não adianta, com 15 milhões de desempregados, a gente fechar os olhos para isso. Mas também nós não podemos permitir que o camelô fique na porta do lojista, vendendo muitas vezes o mesmo produto. A gente passa na Praça Sans Pena, tem uma barraca de camelô em frente à Marisa vendendo roupa íntima de mulher. A gente não pode permitir isso, tendo em vista que o empresário gera emprego, paga imposto, é fiscalizado e tem uma concorrência desleal na sua porta. Então, e nós não podemos também permitir um camelódromo como o camelódromo da Tijuca que nós temos, um ambiente que é basicamente insalubre, mal iluminado, quente, uma barraca colada na outra, péssimo acesso, circulação horrorosa dentro do camelódromo. Então, nós temos que criar áreas específicas, áreas dignas para o ambulante fazer, montar suas barracas e fazer o seu comércio ali dentro, onde a população possa ir comprar os seus produtos. É óbvio que nós temos que fiscalizar se esses produtos são oriundos do mercado negro, do roubo de cargas, nós não podemos permitir isso. E também nós temos que incentivar a feira, por exemplo, de artesanato da Praça Sans Pena, que está cada vez mais esvaziada. Nós não temos mais, está esvaziada. A Praça Sans Pena está cheio de morador de rua, está cheio de usuários de drogas. O chafariz, quando funciona, está cheio de morador de rua tomando banho dentro dele, isso afugenta o mercado. A desordem é prejudicial também ao ambulante, porque a população não vai mais naquela feirinha de artesanato. Então, esse tipo de comércio nós temos que incentivar e legalizar. O que não adianta é nós legalizarmos aquelas barracas que são apadrinhamento político de alguém. Nós temos que fazer um trabalho sério de regularização desses camelôs, arrumar lugar, camelódromo, que sejam dignos, que sejam ventilados, com boa circulação, bonito, para a população poder ir fazer suas compras nessa região, sem ser na porta das lojas. Então, ordenamento. Eu acho que a grande questão é a ordem. Tanto o ambulante como o lojista e a população vão ser beneficiados com isso. Sim. Qual a sua proposta para a área de segurança pública? Lembrando aqui que a Prefeitura é responsável pela Guarda Municipal. Sim. Bem, a gente não pode não pode começar uma conversa sobre segurança pública no âmbito municipal, ou até mesmo falar da Guarda Municipal sem falar no próprio guarda. A Guarda Municipal, ela não tem um plano de cargo e de carreira dentro da Guarda. Basicamente quer dizer que você faz um concurso, você vai para a rua
defender o cidadão carioca, e você vai ficar naquela situação durante toda a sua vida. Você não ascende na carreira, você não progride, você não tem, basicamente, um plano de cargos e salários. Significa dizer que você vai entrar numa empresa qualquer e você vai entrar do seu primeiro dia ao último e vai permanecer no mesmo lugar. Não é possível você dar incentivo à guarda desta maneira. Você não consegue dar motivação ao guarda dessa forma. Então, a primeira coisa que nós temos que conversar e desencavar é o plano de cargos e salários do guarda municipal. Essa é a primeira conversa que nós temos que ter. E eu concordo com o deputado Rodrigo Amorim quando ele diz que nós temos que armar a guarda municipal. Hoje em dia, o trabalho do guarda, dessa segurança que antes era feita com o guarda desarmado, não dá mais para ser feito assim. Ele sai em desvantagem. Muitas vezes ele vê o delito e ele não pode intervir no delito porque não tem uma forma de se proteger. Então, eu acho o termo correto para mim tem que ser a polícia municipal, a guarda municipal, a polícia municipal tem que estar armada, treinada e com plano de cargos e salários bem feitos. Mas eu não posso falar da segurança pública sem antes falarmos do que a gente já disse, que é do ordenamento público. Eu não posso falar de segurança pública e você, por exemplo, sair da Praça Sans Pena e ir, por exemplo, ao Shopping Tijuca, passando pela Rua das Flores, e ter 4, 5, 6 famílias dormindo ali, usuários de droga, que isso acaba trazendo, infelizmente, criminalidade. A cidade está totalmente sem conservação, mal iluminada. Eu não posso falar em segurança com uma Praça Xavier de Brito, por exemplo, à noite, com todas as lâmpadas queimadas e os bancos quebrados. Hoje em dia, você não encontra nem mais pessoas fazendo Cooper à noite na Praça Xavier de Brito, porque na metade dela, próximo ao Rei do Bacalhau, as luzes estão queimadas. Então, eu não posso falar de segurança sem conservação e sem ordenamento público. A família tijucana tem que ter a tranquilidade, seja de classe alta, baixa e média, isso é uma tradição do tijucano, de aos domingos levar os seus filhos para andar de cavalinho na Praça Xavier de Brito. A questão da segurança, o Segurança Presente, foi uma grande ajuda ao tijucano. Eu parabenizo ao Segurança Presente, ao Capitão Bolfin, ao Tenente Felipe, pelo excelente trabalho que eles estão fazendo naquelas áreas em que o projeto é englobado. Mas nós não podemos negligenciar todo o resto do bairro e todo o resto da cidade. Então, conservação é fundamental. E é óbvio, plano de cargos e salários da Guarda Municipal e uma polícia municipal treinada e armada. Como a gente está um pouquinho adiantada, eu vou pedir uma opinião sua sobre um assunto que o senhor falou e eu já vinha pensando nisso conforme a gente estava conversando. Foi falado da Praça Sans Pena, foi falado da Praça Xavier de Brito. Existem inúmeras praças na Grande Tijuca, do Grajaú até, vamos dizer, o início do Estácio. São diversas. Qual a sua opinião quanto à manutenção delas hoje? O que poderia ser melhorado? É triste. Na verdade, nós não temos nenhum tipo de manutenção. Como você falou, você vem na Praça Verdão do Grajaú, passando pela Praça Xavier de Brito, que é fundamental. A pracinha da Heitor Beltrão, que na verdade é um corredor que hoje em dia tem 2 balanços quebrados e mais nada. A Praça da Bandeira, que já não é mais uma praça há muito tempo. E mal tem uma bandeira na Praça da Bandeira. Então nós não temos. Nós temos que reequipar as praças para que elas se tornem de novo ambientes de famílias e não de usuários de drogas. Iluminação, brinquedo, banco. E mais do que isso, fomentar, porque se for uma praça movimentada aos domingos, você movimenta a economia. Você tem lá o vendedor de cachorro, de pipoca, o cara que aluga o pula-pula, o passeio de cavalo. Então, nós precisamos novamente conservar estas praças, reequipar essas praças para que elas possam ser novamente usadas pela população fluminense, pela população carioca, por toda a população. Nós temos que trazer de novo o hábito das famílias de levar os seus filhos para passearem nas praças e não só dentro de shopping. Hoje em dia é inadmissível que o tijucano tenha que pegar o seu filho e levar para andar de patinete ou andar de bicicleta na Lagoa, com inúmeras praças na sua esquina. Ele desce, passa por 4 praças e vai andar de bicicleta na Lagoa, porque não tem onde andar.
Ele não tem uma área de lazer, não tem uma pracinha que você possa levar seu filho com tranquilidade. Então, é um compromisso nosso. Nós vamos olhar pelas praças, Praça Xavier de Brito, Praça da Verdana, Heitor Beltrão. Nós precisamos olhar por essas praças. A própria Praça da Bandeira. A Praça da Visconde de Niterói foi melhorada por causa do piscinão, mas já está degradada novamente. Se olhando aquela praça que tem também, lá em Vila Isabel, aquela rua que sai da Tijuca, ali perto de frente da PE, que vai sair numa pracinha lá perto da UERJ também, que dá na mesma rua. Aquela Na verdade, praça ali também é arrasada. Ali. Isso, ali é também arrasado, são diversas. É vergonhoso. Nossa. Desculpa, vergonhoso. A palavra é essa. É vergonhoso. E parte dessa degradação das praças, desse ambiente que se tornou um ambiente hostil e perigoso, é justamente porque essas praças não estão mais podendo ser ocupadas pelas famílias, pelos pais com os filhos, pelas mães, pelas avós, porque você não consegue. Os brinquedos estão quebrados. Você vai na Praça Xavier de Brito, como eu fui com meus filhos um pouco antes dessa pandemia começar, tem uns 2 meses e meio mais ou menos, os brinquedos todos quebrados. Você tem 1 ou 2 brinquedinhos só dos 8 que tem lá, com que as crianças podem andar. O chafariz já não funciona há muito tempo. A grama tem mais de 1,5 metro de grama. Isso é inadmissível. Nós precisamos retomar essas praças, retirar ela das mãos dos usuários de droga, dos criminosos e trazer de volta a família brasileira. Agora a gente vai entrar falando sobre gestão, né? A gente está falando sobre gestão das praças, gestão na parte de guarda municipal, de ordenamento. Qual é a sua opinião, como você avalia a gestão da crise atual na situação da pandemia por conta da prefeitura? Faria algo de diferente? Uma proposta? Na verdade, essa pergunta, Camila, eu acho que eu faria pouca coisa igual. A gestão da saúde foi calamitosa durante esses últimos anos. Primeiro que houve um desmonte das clínicas da família. Você tirou uma cobertura de aproximadamente 60% do município do Rio de Janeiro abrangido pela clínica da família e retornou a patamar de menos de 30%. Nós temos de menos de 30%. Aí você fala, o que isso tem a ver com a pandemia? A clínica da família não é só o médico. Você tem um agente comunitário de saúde que poderia estar indo nas casas, informando a população sobre higiene, sobre isolamento, mapeando as pessoas de risco que moram nas casas. Aí você conseguiria fazer o tão sonhado isolamento vertical. O agente de família isolaria aquele paciente idoso, se possível, esclareceria os cuidados com aquelas pessoas e assim a gente poderia passar por essa pandemia muito mais fácil. É inadmissível que no município do Rio de Janeiro nós tenhamos mais de 800 leitos não utilizados porque falta maca, ou porque falta médico, ou porque falta enfermagem. E aí eu já boto um outro ponto, que é um compromisso meu. Durante os 4 anos, se eleito, se eu candidato realmente for, por enquanto eu sou um pré-candidato, e se eleito, hospital de campanha só se tiver necessidade. Nós não temos condições de hospital de campanha. Eu pergunto ao povo carioca, dos 2 hospitais de campanha inaugurados, nenhum deles chegou a 50% da capacidade. Nós temos leitos ociosos. A rede hospitalar do Rio de Janeiro tem leitos ociosos, que tem gente lá lotada para trabalhar e muitas vezes recebendo, que não está lá por falta de gestão, ou porque tem um apadrinhamento da escala, ou porque falta insumo básico, tipo cama hospitalar, ou porque não tem médico contratado. Então, essa é a primeira questão. A gente, na pandemia, numa questão dessa, a gente não tem que pensar, eu falo isso muito para as pessoas, a gente não tem que pensar na pandemia agora, a gente tem que pensar no futuro. Parece que nós vivíamos uma maravilha, que os hospitais funcionavam, e o coronavírus desmontou a nossa rede. Não é isso. Eu pergunto para qualquer carioca, você foi para o hospital público, quanto tempo você ficou na fila esperando para ser atendido? A sua avó que quebrou o fêmur ficou 1 semana, 10, 15 dias esperando uma cirurgia de fêmur. Então, isso é inadmissível. Nós temos que reestruturar a rede. Então, o hospital de campanha, só quando nós tivermos atingido a capacidade do nosso hospital, e capacidade plena. Eu vou ser um feroz fiscalizador da rede hospitalar. Então, essa é a primeira coisa. Na pandemia, outra coisa que nós não fizemos no Rio de Janeiro é testar. Nós não testamos no Rio de Janeiro, isso é um erro nacional, e nós não testamos no Rio de Janeiro também. Então, quanto à pandemia,
são essas questões. E aí a gente vem com medidas de jogar, por exemplo, água com sabão nas encostas das ruas. Por exemplo, você fez isso no Morro da Formiga. Isso não adianta. Isso não tem efetividade em lugar nenhum. O que tem efetividade, sim, é a descontaminação de áreas de grande circulação. Não jogar lama e não jogar água e sabão para criar lama para derrubar idoso em comunidade. Isso não tem a menor função. Ou fazer um hospital de campanha quando nós temos ainda mais de 800 leitos para serem ocupados. Então, a norma é hierarquização da rede, o hospital municipal tem que fazer. É inadmissível que o paciente fique numa UPA do Jacaré, por exemplo, ou na UPA da Tijuca, com sangramento na cabeça, esperando para ser operado, porque não tem vaga no hospital Souza Aguiar, por exemplo, para neurocirurgia, e na fila da neurocirurgia lá do Souza Aguiar, se terem 10, 15, 20 pacientes para serem operados de um tumor cerebral. Esse paciente tem que ser deslocado para os institutos, para a rede universitária, para a rede federal, e nós vamos cobrar muito isso, a hierarquização das redes. E não é só isso, nós temos que ter plano de metas. Nós temos que cobrar metas do profissional de saúde, principalmente do médico, nesse sentido. O paciente, quando entra no hospital, ele tem que ter o problema resolvido. Por que o paciente entra demora 10 dias para se dentro dele? Muitas coisas simples de serem resolvidos, que não são resolvidos por problema, por um entrave burocrático ou para a falta de análise de um exame, que nós precisamos resolver para dar dignidade à população. Então, no que tange essa crise da saúde, eu faria diferente. O que se fez foi alarme, foi alardear um problema. A prefeitura demorou a agir, ela ficou meio que em cima do muro, e quando agiu tardiamente, e começou a focar o seu problema de campanha, ao invés de resolver o problema da saúde do município do Rio de Janeiro, que teria como ela fazer. Seguindo nessa conversa, já que eu estou falando com o médico, né, você tem muito mais propriedade para me falar sobre esses assuntos. Eu fiz 3 anotações aqui do que o senhor falou sobre os hospitais e todo o processo da pandemia, da situação da pandemia. O senhor falou 3 coisas para mim que chamam muita atenção e eu gostaria que, se pudesse aprofundar um pouco mais ou dar sua opinião sobre isso. A primeira, a questão de ser fiscalizador. Realmente é algo que a gente precisa, porque quando a gente vê, não tem médico, só tem um médico. A segunda, plano de metas. A gente já vê isso dentro da educação, tem o 14º para os professores, para quem alcança as metas dentro da educação. Por que não poderia ter para os médicos, né? Algum incentivo no lado de estar ali e fazendo bem para a sociedade, bem para a população, do que eles foram contratados. E o terceiro ponto que eu tenho para falar, que o senhor não chegou a comentar, mas é algo que deu bastante bafafá, que deu bastante bafafá nesse período, foram os tomógrafos. Né? O tomógrafo, principalmente, que foi parar dentro de uma instituição religiosa. Isso. E, assim, a gente sabe que não é o local de estar um tomógrafo. O tomógrafo ele tem que estar dentro de uma instituição pública. Se ele é público, ele tem que estar dentro, porque ninguém gostaria que estivesse dentro de nenhuma outra instituição também. Claro. De religiosa. Então, a gente falando dos tomógrafos, a questão dos exames na prefeitura, que às vezes demoram muito o Rio Imagem a marcar, a fazer um exame. Só teria algo mais para acrescentar sobre isso? Você? Claro, tenho sim. Na verdade, quando fala em fiscalização, eu acho que essa é a principal obrigação do vereador. A gente tem que fiscalizar, porque, por exemplo, a gente vai ver, tem um médico só. Será que tem um médico só ou tem mais que não está lá? Será que a equipe tem falhas realmente na escala que nós temos que resolver? E o que você falou é excelente. Nós temos que criar um programa de meta. Muitas vezes se fala, não, porque a saúde não pode trabalhar com números. Nós precisamos trabalhar com números. É inadmissível que um paciente entre num hospital e saia 15, 20, 30 dias depois sem seu problema resolvido. Existem planilhas, existem programas, existem estudos científicos que determinam tempos de internação hospitalar. Muitas vezes você está no hospital, aí você bateu de carro, aí fica em observação, aí o médico pede um exame para você no domingo, o de segunda não vê, porque está operando, porque só tem um médico na escala, ou porque não viu mesmo. Aí o de terça, quando chega, o exame já molhou, porque estava embaixo da maca e molha com soro.
e aquele exame já não serve mais, tem que pedir um outro, e o paciente fica 4 ou 5 dias ali desnecessariamente. Ou então o paciente que começou um antibiótico no sábado, o plantonista de domingo mudou esse antibiótico e não anotou no prontuário, aí o de segunda resolve, não viu escrito no prontuário e começa um terceiro antibiótico, e com isso você não consegue andar e dar solução ao problema. Então, criar comissões de médicos que vão tentar olhar, fazer um estudo desse problema hospitalar. Por quê? Quais as demandas e os gargalos para nós tentarmos resolver? Isso é fundamental. A outra questão dos tomógrafos, dos exames, muitas vezes eles demoram por 2 motivos. Primeiro, existe uma questão de hiperindicação. Existe. O que seria o correto? Um treinamento das equipes básicas de saúde. Muitas vezes, o excesso de exames é em decorrência de um pedido desnecessário. Então, a gente consegue reduzir a fila apenas avaliando o doente. Primeira coisa, através de uma montagem de uma clínica de família eficiente. E a outra coisa é que, se nós tivermos um tratamento primário que evite as complicações, consequentemente, nós vamos evitar a necessidade dos exames. E terceiro aspecto é você aumentar a oferta. Como é que você aumenta a oferta? O SUS, a prefeitura, ela é a gestora do SUS. É o município, é o prefeito que é o gestor. Ainda que o governo o dinheiro venha do Fundo Nacional de Saúde, que é nacional, que é do governo federal, é o prefeito. E o vereador tem que fiscalizar e cobrar isso, quem vai gerir esse recurso. Então, nós temos que fazer parcerias tanto com o privado, muitas vezes a parceria público-privada bem feita, e sem o escamoteio, ela ajuda muito a população. Então, nós podemos abrir vagas, por exemplo, na rede privada para exames e alguns procedimentos de catarata, exame, por exemplo, de tomografia, nós podemos usar a rede privada para isso também. E o convênio com os institutos federais, os hospitais universitários. Muitas vezes você entra no hospital universitário, o hospital universitário funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Você anda ali, por exemplo, em Botafogo, no Instituto de Neurologia de Eurindo Couto, um hospital com aproximadamente 60 leitos, nenhum ocupado, todos vagos. Então, usar a rede. A rede ela pode ser federal, estadual ou municipal, mas o município pode gerir isso através de recursos do SUS. Então, fazer essas parcerias público-privadas e com os outros entes federativos, tanto o Estado quanto o governo federal. E a gente consegue minimizar, pelo menos, esse problema grave que nós temos. Muito obrigada pela explanação. Nada. Agora a gente vai para uma parte final, nossa reta final. Que pena. Quais são os maiores problemas que você considera que a Grande Tijuca precisa superar? E o que a Grande Tijuca pode esperar do seu mandato, caso eleito? Pode fazer também suas considerações finais. Bem, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite, dessa oportunidade de expor nossa pré-candidatura, agradecer todas as perguntas, deixar sempre à disposição as minhas redes sociais para perguntas, dúvidas, sugestões. E eu acho que o tijucano, primeiro que o tijucano pode esperar, é a Tijuca ter, de fato, um representante da Tijuca que ama esse bairro, que ama a Grande Tijuca, que os filhos dele estão na Tijuca, meu filho estuda na Tijuca, enfim, essa estrutura, nós somos tijucanos. Vou voltar para casa do meu trabalho e venho para a Tijuca, porque eu moro na rua Itacuruçá, então eu quero o bem desse bairro. Eu não estou aqui fazendo a velha política. Vem na Tijuca, que é um bairro tradicional, é um bairro de classe média tradicional do Rio de Janeiro, tem muito colégio eleitoral, faço meia dúzia de promessas, faço de meia dúzia de lugares, vou embora, ganho o voto e 4 anos depois a gente retorna. Isso é a primeira coisa que ele pode esperar. Alguém atuando de fato pela Tijuca. E nós temos que vencer os principais problemas. E o principal problema da Tijuca é o reordenamento urbano. A gente precisa trazer ordem para a cidade, para o município do Rio, e principalmente para o bairro da Tijuca. Nós precisamos ter a nossa Praça Sans Pena, um reduto onde a avó leva o neto para passear na Praça Sans Pena, para fazer um lanche no Antigo Palheta, não existe mais, mas possa andar pela Praça Sans Pena. A segurança presente trouxe um alívio, como eu já falei. O RECOM, graças ao deputado Alexandre Quinoploc e o Rodrigo Amorim, vai ser um outro alento para o tijucano.
É importante, o Recon vai aumentar a segurança na região, mas nós precisamos povoar. Nós precisamos, como você bem colocou, reequipar estas praças, trazer a conservação. Nós precisamos, de novo, no Tijucano, na Tijuca. Nós precisamos trazer o tijucano para a Tijuca de volta. A Praça Afonso Pena, fundamental Praça da Tijuca, também abandonada, largada. Quantas e quantas vezes saí do Gafré e passei pela Praça Afonso Pena com medo de pegar o metrô para vir aqui até a Rua Itacruçá. Porque estava escura, mal iluminado, ninguém na praça, apenas morador de rua. Então, nós precisamos trazer a ordem, nós precisamos devolver a Tijuca ao tijucano. Nós precisamos fazer com que as famílias voltem a circular pelo bairro. Com isso, a economia vai ser novamente fomentada, a segurança vai melhorar. Não é só a polícia ali na rua, que é fundamental, a segurança presente, a Guarda Municipal, o Recon, mas o tijucano precisa novamente resgatar a autoestima de ser um tijucano. Nós somos o único bairro que temos um adjetivo próprio. Você pode morar em Copacabana, você é morador de Copacabana, morador de Ipanema, mas do tijucano é o tijucano. E nós precisamos resgatar essa aura de orgulho que nós temos. Nós tínhamos e temos que voltar a ter. Então, nós precisamos desse ordenamento. Conforme eu já falei, nós não podemos admitir e ficarmos tranquilos de sairmos da nossa casa depois que o comércio fecha às 7 horas da noite, ou começa a fechar, e nós não conseguirmos sair da Tijuca, da Rua Uruguai, e ir até a Praça Sans Pena, comer um cachorro-quente na praça, com medo de ser assaltado no meio do caminho, tropeçando em morador de rua, em usuários de droga. Nós precisamos resgatar a Tijuca. E, para isso, eu boto minha pré-candidatura à disposição, um tijucano, não só pela Tijuca, mas pela Grande Tijuca, Grajaú, Andaraí, zona do Maracanã, Vila Isabel. Afinal de contas, nós temos várias regiões que fica aquela vista, é Grajaú ou é Tijuca, é Andaraí ou é Tijuca. A Tijuca, na verdade, é a Grande Tijuca, ela se comunica. Então, nós precisamos trazer a prosperidade de volta ao bairro. E isso que o tijucano quer é ordem. O que o tijucano quer é a Tijuca que ele teve um dia de volta. O que eu quero, novamente, é poder andar na Praça Sans Pena com tranquilidade. O que eu posso é deixar minha mãe, uma senhora de 70 anos, passear na Praça Sans Pena e no Shopping 45, como ela gosta, ela poder ir. Hoje em dia ela não pode, porque eu tenho medo de alguém roubar ela, empurrar ela no chão e pegar o dinheiro dela. Então, eu preciso devolver, a gente precisa devolver a Tijuca à população. A gente precisa ver a Praça do Grajaú, a Praça Verdão de volta ocupada, a reserva do Grajaú novamente ocupada, que também está degradada. A reserva florestal do Grajaú também está degradada. Os brinquedos estão quebrados. Os banquinhos ali onde tinha uma churrasqueira, que você poderia fazer um churrasco, fazia piquenique, churrasco ali durante o período dos finais de semana, você não pode porque os bancos estão quebrados, o banheiro está imundo, o banheiro não tem mais o assento sanitário, não tem mais torneira, então a gente precisa resgatar. E é isso que eu me proponho a fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Rogério, por dedicar o seu tempo com a gente aqui, por falar o que você pensa, suas posições. É muito importante para a nossa comunidade, é uma forma de exercer aqui a nossa cidadania, todo mundo poder te escutar e saber quem é você. Foi muito bom esse tempo que a gente passou aqui conversando. Eu espero que também o pessoal do grupo curta muito. Eu tenho a infelicidade de falar que acabou, né? Porque a gente tem um tempo meio que restrito para poder fazer. A gente poderia conversar aqui durante muito mais tempo, eu te garanto isso. Teria muitas coisas aqui para puxar, eu sei que você conversaria sobre. E eu quero fazer um convite também à galera, que na quinta-feira vai ter a live no mesmo horário, às 7 horas da noite, às 19 horas, com o Rogério... Com o Rogério? Já estou confundindo, com o Rodrigo Amorim, que vai vir como pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, do PSL também. Correto? Então, espero todo mundo aqui para poder conversar com a gente também e poder ver o nosso bate-papo. Obrigada. Obrigado, Camila. Um abraço de todos. Muito obrigado a todos pela participação e pela audiência.